Nesse momento, fará uso da palavra o ministro de Estado da Fazenda, Fernando Haddad. Queria cumprimentar os presentes na pessoa do presidente Lula e do vice-presidente Alckmin, cumprimentar as mulheres em nome da Mariá, que acaba de falar, parabéns pela trajetória, e queria falar para vocês, governar um país do tamanho do Brasil, com as complexidades do Brasil, é um trabalho complexo e nós precisamos de uma pessoa com experiência à frente da presidência da República para conseguir dar conta dos desafios do nosso dia a dia. O objetivo do presidente Lula, de toda a equipe, estou aqui com ministros de Estado, com o Marinho, com o Alckmin, que lidera o MIDIC, é concluir 4 anos de mandato, entregando um país melhor para o povo brasileiro. E alguns desafios que o presidente nos colocou eram de difícil solução técnica, não era simples. Quando eu falo que é de difícil solução técnica, porque às vezes você sabe que na política você vai ter dificuldade de aprovar, ou então você não vai ter uma tecnologia disponível para apresentar essa solução. E o que aconteceu nas últimas 2 semanas, presidente Alckmin, é uma coisa que faz crer que todo esforço vale a pena. Em primeiro lugar, semana passada, nós conseguimos estender aos trabalhadores seletistas não aposentados na ativa os mesmos direitos dos aposentados e dos servidores públicos. O que vem a ser isso? Quando você é servidor público, você tem lá um prefeito, um governador, um presidente que paga o seu salário com um risco baixíssimo de inadimplência. Em geral, o patrão, o Estado, vamos dizer assim, paga o salário no final do mês. Tem uma outra exceção quando um prefeito ou um governador está em dificuldade, mas a regra é receber o salário no final do mês. O aposentado, ele é, entre aspas, beneficiário, como se fosse um empregado do INSS. E o INSS é um órgão federal que paga a aposentadoria de dezenas de milhares de aposentados. E esses trabalhadores, eles tinham direito a ir num banco e fazer um crédito consignado. E esse crédito consignado, ele gira em torno de 2% de juro ao mês, que não é baixo. Mas na comparação com o crédito pessoal, quando você vai num banco e não oferece garantia, ele é 1/3 do que o banco cobra. Quando você vai num banco assim, né, de mão abanando, e fala, olha, eu quero R$1.000 aqui para pagar em 10 vezes. Ele vai te emprestar, mas ele vai te cobrar de 5% a 6% ao mês. Então, quando você vai fazer a conta, você vai pagar, por R$1.000, você vai pagar 150 de prestação. Você fala, não, cabe no meu bolso. Mas quando você vai fazer a conta do juro que você está pagando, você está pagando um juro que está beirando 50% ao ano, ou mais. O que o presidente Lula determinou a nós, a mim e ao Marinho? Que inventasse uma fórmula de fazer o consignado chegar ao setor privado. E nós lançamos, por medida provisória, um expediente, um instrumento que vai estar à disposição de todos vocês a partir da semana que vem. Na verdade é a partir de sexta-feira, mas eu estou jogando para a semana que vem. Em que você vai poder chegar para o banco e oferecer como garantia a tua trajetória como trabalhador. Você tem gente aqui que está há 2 anos, tem gente que está há 5, tem gente que está há 10 trabalhando na Toyota. Essa pessoa chega num banco e oferece, olha, eu tenho um salário, quero dar em consignação para um empréstimo. E a taxa de juro vai lá para baixo. Cai de 6 para 3, de 5 para 2,5, para 2. E você, eventualmente, quer fazer um investimento, quer trocar um eletrodoméstico, quer comprar um carro, quer fazer alguma coisa que exija um volume de recursos ou enfrentar uma adversidade, um imprevisto. Quem é de nós que não tem, às vezes, que recorrer ao empréstimo para enfrentar algo que não estava nas nossas previsões? Você vai ter agora esse instrumento para poder chegar ao banco como um aposentado, como um servidor público e gozar
das mesmas facilidades que esses trabalhadores gozam. A segunda coisa tem o mesmo objetivo: aumentar o poder de compra de quem trabalha. É essa ideia que não é nova. Ela já foi prometida no passado por outros políticos e nunca foi honrada. E é muito ruim uma pessoa propor uma coisa para ganhar a eleição e depois ter 4 anos para realizar, às vezes 8 anos para realizar, e ele não concretiza aquilo. Então vocês já devem ter ouvido de outras pessoas: se eu chegar à presidência, isso, aquilo, eu vou isentar o trabalhador de imposto de renda. Quem ganha até R$5.000 vai ficar isento de imposto de renda. Muita gente faz a promessa sem fazer a conta. E quando chega na planilha, fala: não vai ter dinheiro para isso. Eu não vou conseguir abrir mão desse recurso. O presidente Lula, que já tinha governado o país 8 anos, na campanha de 2022, contrariou a sua equipe de governo, a sua equipe de programa de governo, melhor dizendo, e disse: olha, eu conheço esse negócio, eu conheço a Receita Federal e sei que é viável. Sei que é viável. E eu quero dizer para os trabalhadores que já foram expostos a essa promessa, que não foi cumprida, que se eu chegar à presidência de novo, eu vou cumprir. E ele colocou no plano de governo dele a proposta de isenção até R$5.000. Para dizer bem a verdade, eu acho que pouca gente acreditou. Pouca gente acreditou. Será que vai acontecer? Será que vai ser possível? E, de fato, eu não estava na campanha do presidente, porque eu estava disputando o governo do Estado aqui em 22. E quando eu fui convidado pelo presidente para assumir a Fazenda, o pessoal até tirou um sarro de mim. Falou: Haddad, você tem um abacaxi para descascar. Porque o presidente colocou no plano de governo a isenção até 5 mil. Quero dizer para vocês que deu muito trabalho viabilizar. Mas com uma equipe técnica de alta qualidade, que o Estado brasileiro dispõe, nós conseguimos chegar a um desenho que vai permitir, a partir de 1º de janeiro de 2026, que todo trabalhador que ganha até R$5.000 vai pagar 0 de imposto de renda. E quem ganhar até R$7.000 vai pagar menos do que pagaria hoje com a tabela que está em vigor. Então o benefício não vai até 5 mil, o benefício vai até 7 mil, mas até 5 você vai estar isento de imposto de renda. Por um trabalhador, presidente, nós fizemos as contas. Um trabalhador que ganha na faixa de 4 a 5 mil reais, isso vai significar quase um 14º salário. Essa é a economia que a pessoa vai ter ao longo de 12 meses. Uma economia de quase um salário mensal. Isso é muito importante para uma família. Porque se você combinar todas as políticas públicas que o presidente recuperou em apenas 2 anos e 3 meses, e é muito pouco tempo de governo, mas para uma pessoa experimentada é o suficiente para fazer mudanças expressivas, vocês vão ver que todos os programas sociais, todos, Minha Casa Minha Vida, Luz para Todos, todos os PROPAC, todos os programas sociais foram reabilitados e novos programas entraram em operação para beneficiar o aluno do ensino médio com pé de meia, o trabalhador do setor privado com crédito consignado, o trabalhador até R$5.000 por mês com isenção de imposto de renda. Então, quando você combina tudo isso, você tem um país que vai se reconstruindo e vai abrindo uma perspectiva nova para as pessoas que querem ascender, que querem se desenvolver, mas honestamente, dignamente, o suor do seu trabalho, mas vendo uma perspectiva de futuro. Porque ninguém reclama de trabalhar, ao contrário, às vezes as pessoas reclamam de não ter trabalho. Mas a gente, além de trabalhar, a gente quer olhar para frente e ver uma perspectiva de futuro. Quando eu fui ministro da Educação do presidente Lula, o desafio nosso, lá do Ministério da Educação, era fazer o trabalhador enxergar o seu filho numa universidade. E quantas coisas foram feitas, inclusive aqui em Sorocaba, para permitir que uma pessoa pudesse enxergar a nova geração com diploma universitário na mão.
Então foi a expansão das universidades federais, foi o ProUni, foi o FIES Enfiador, foram as cotas, foi a Universidade Aberta do Brasil, foi um conjunto enorme para possibilitar que uma pessoa fosse filha ou filho de uma empregada doméstica falasse: eu sonho em ser médico, eu sonho em ser engenheiro, eu sonho em ser metalúrgico, eu sonho em ser enfermeiro, eu sonho em ser professor, e conquistasse esse direito que deveria ser assegurado a todo brasileiro. Poder progredir na medida da sua vocação e do seu esforço individual. Essas coisas têm muita importância, e se a gente olhar para o filme, nós vamos ver que quando tem governos que olham para o povo, as coisas começam a mudar para melhor. Não falta talento no Brasil, não falta oportunidade no Brasil, não falta gente trabalhadora no Brasil, às vezes falta uma pessoa com a sensibilidade de abrir portas, para que as pessoas cresçam na sua profissão, junto à sua família, consigam progredir com o seu esforço, com o seu talento, com a sua criatividade. Então eu estou aqui para dizer para vocês que o Brasil ganha, nos últimos 15 dias, o Brasil ganha 2 novos instrumentos para viabilizar o sonho de cada um. O crédito consignado privado, que vai abrir muitas oportunidades, inclusive para quem quer empreender. Porque eu espero que muita gente que hoje está no emprego seletista, de repente, com o crédito, possa pensar em empreender, inclusive em colaboração com a empresa que trabalha. E a isenção de imposto de renda vai significar, sim, um aumento de renda que vai te permitir fazer mais investimento na sua formação, na formação da sua família, na saúde da sua família, que é o que importa. Então, parabéns aos trabalhadores, porque se não fosse por vocês, nós não teríamos alguém com sensibilidade social na presidência da República para tornar esses sonhos realidade. Muito obrigado. Pronuncia-se agora o vice-presidente da República e ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. Boa tarde. Boa tarde a todas e a todos. Cumprimentar o presidente Lula, nosso anfitrião, Evandro Maggio, presidente da Toyota, nossos ministros, Fernando Haddad e Luiz Marinho, o vice-prefeito, Fernando Costa Neto, deputado federal, ex-prefeito de Sorocaba, o Vitor Lippe, cumprimentar aqui os líderes dos trabalhadores, o Leandro, que foi reeleito na sexta-feira, presidente dos sindicatos metalúrgicos, cumprimentar Moisés, a Mariá, Miguel Torres, que falou em nome das centrais sindicais, agradecer aqui o Wallace Moreira e o Ricardo Capelli, nossos companheiros do Ministério da Indústria. 2 palavras. A primeira palavra, presidente, é destacar a grande amizade entre o Brasil e o Japão, senhor cônsul. 130 anos. A maior comunidade japonesa fora do Japão está no Brasil. Está no Brasil. São 130 anos de amizade. A gente brinca, Miguel Torres, que São Paulo é a terra que japonês fala português com sotaque italiano, né? Então, o Japão é o segundo parceiro do Brasil na Ásia. E o presidente Lula está indo sábado para o Japão, numa missão de trabalho, para fortalecer ainda mais e trazer mais investimentos para o nosso país para gerar emprego e renda. E a segunda palavra é sobre a Toyota. Disse bem a Mariá, nós estamos na maior montadora de automóveis do mundo, que é a Toyota. A primeira do mundo em eletrificação, na vanguarda, né, da inovação, da pesquisa, da excelência. Foi criado até uma terminologia, o modelo toyotismo de produção. Isso mudou a produção no mundo, a maneira de se fabricar veículos no mundo. Ficamos felizes de voltar a Sorocaba. Aqui nós implantamos o Parque Tecnológico, quando o Lippe era prefeito. Em 2012, a inauguração da Toyota.
2014, aqui do lado, a Toyota Motores, em Porto Feliz, é a única cidade do estado, do interior, que tem 3 ETECs, tem 3 escolas técnicas, além de FATEC e das universidades. E que hoje vai gerar mais 2.000 empregos diretos, fora os empregos indiretos. E a indústria que vinha encolhendo nos últimos 10 anos, perdendo emprego, diminuindo, com o presidente Lula voltou. Nós estamos batendo, presidente, recorde de crescimento da indústria. O ano passado cresceu a indústria de transformação 3,8%, com a NIB, a Nova Indústria Brasil. O presidente Lula é trabalhador da indústria, metalúrgico, líder dos trabalhadores e o presidente da indústria. E pode a Toyota investir mais, são 11,5 bilhões, porque a Nova Indústria Brasil, este ano, só o mover, serão 3,9 bilhões de crédito financeiro para inovação, pesquisa, desenvolvimento, descarbonização. Questão de semanas teremos o IPI verde, também já em pleno funcionamento. Aliás, o Brasil tem compromisso com o combate à mudança climática. A COP este ano será no Brasil, lá na Amazônia, em Belém. E a Toyota tem compromisso com a descarbonização. Veículos híbridos flex. Isso é o que mais descarboniza no mundo. Ele é elétrico e é etanol, valorizando a nossa tecnologia. E cumprimentar o presidente Lula, o Luiz Marinho e o Haddad pelas 2 reformas. A reforma tributária, que vai juntar 5 impostos num só. Junta ISS, ICMS, IPI, PIS e COFINS num IPI, num IVA dual, num imposto de valor agregado. Isso vai estimular investimento, que desonera investimento, e estimular exportação. E a Toyota, 30% do que ela produz é para exportar. Ela é a campeã de exportação das montadoras brasileiras. E destacar o crescimento da indústria. Ela cresceu ano passado, a indústria que vinha caindo nos últimos 10 anos, cresceu quase 10% a indústria automotiva. E a venda de veículos, Moisés, 14,1%. A média da indústria automotiva no mundo cresceu 2%. No Brasil cresceu praticamente 10%. Então, cumprimentar aqui a Toyota, os trabalhadores, as trabalhadoras. Grande dia, grande notícia, mais emprego, mais desenvolvimento. E saudar o presidente Lula. O Papa Paulo VI, na encíclica Populorum Progresso, dizia que o desenvolvimento é o novo nome da paz. Porque a paz verdadeira, onde as pessoas têm emprego, têm salário, têm vida digna, podem criar a sua família. Parabéns, presidente Lula, presidente da paz e do desenvolvimento. Minuto Ciência. Dando continuidade à série de reportagens sobre as 6 pesquisadoras brasileiras e as 3 instituições científicas que foram vencedoras do primeiro prêmio Mulheres e Ciência, nesta terça-feira eu converso por telefone com a antropóloga, pesquisadora da Universidade de Brasília e referência internacional na defesa dos direitos das mulheres, Débora Diniz. Ela recebeu a honraria na categoria Trajetória. Olá, bem-vinda ao Minuto Ciência. Débora, o que representou ser uma das vencedoras deste prêmio que reconhece a atuação feminina na ciência? Sempre acho muito arriscado nós nomearmos uma figura, porque elas são múltiplas em diferentes momentos da vida. E elas continuam a ser, até mesmo em momentos tão bonitos como esse, de uma premiação por uma trajetória. Ela não só, essa inspiração ela vem de quem veio antes de nós, como quem vem depois.
propôs e que estão ao nosso lado. Então eu posso ter desde pessoas que me ensinaram as coisas mais básicas na antropologia, nas ciências sociais onde me formei, até as estudantes que agora chegam e que fazem perguntas e que me provocam sobre uma outra perspectiva de ver o mundo que eu nunca havia pensado, logo eu parecia que podia ter tantas certezas. Então, na verdade, muito mais do que uma figura, são os encontros acadêmicos, os encontros no vivido, fora e dentro da universidade. Débora, qual o tipo de pesquisa que você desenvolve? Bem, todo o meu trabalho tem um braço de intervenção, né? Eu faço pesquisa para aplicá-la ao mundo. Então, eu tenho um objetivo muito claro, que é a transformação de um estado de coisas injusto para as mulheres, e que a pesquisa sirva para fazer esse giro que demonstre, que comprove o que as desigualdades, a injustiça faz. Como se deu o início da sua trajetória acadêmica? Eu entro na universidade no momento, logo após a nova Constituição, no momento de abertura democrática no país. Isso tem uma enorme influência na forma como nós pensamos criticamente, como nós construímos a nossa agenda de pesquisa, e ela é marcada por isso, marcada por uma certeza de que nós fazemos ao menos nas humanidades, uma ciência, uma pesquisa comprometida com a realidade social, com o que nós chamamos dos valores dos direitos humanos, da equidade de gênero, dos direitos das mulheres, era marcado no meu próprio tempo histórico. E fora a ciência, o que é que mais te motiva? Eu gosto muito de ler, eu gosto muito de conversar, de estar com as pessoas, eu gosto muito da fotografia, eu gosto muito do cinema. Então, hobbies algumas vezes me parece até como se a gente tivesse um outro dever de que aquilo fosse o tempo livre ocupado de determinada forma. Não, são múltiplas coisas que me encantam na vida, né? Uma delas é isso, é aprender com as pessoas, estar com as pessoas, mas gosto muito da fotografia, gosto muito de ir ao cinema. São coisas prosaicas, nada de muito único e singular. E qual conselho você deixa para as pessoas que desejam trilhar o caminho da ciência? Eu talvez desse 2 conselhos. O primeiro, desacreditar de uma ciência que é baseada em um único indivíduo. Ela é sempre na coletividade, ela é sempre feita no encontro, ela é sempre feita na troca. O segundo conselho que eu daria é: fale muito sobre sua pesquisa, não acredite em quem disse que há competição. Ela existe, mas ela não precisa ser o que move a sua forma de pensar e de criar. Acredite na coletividade, trabalhe sempre em grupo, fale muito sobre sua pesquisa e construa a possibilidade de trabalhar em grupo com outras pessoas. Ou seja, escreva em grupo, pesquise em grupo, construa comunidades desde muito cedo. Desacredite na ideia de genialidades solitárias, de pessoas únicas trabalhando. O Minuto Ciência conversou com Débora Diniz, uma das vencedoras do Prêmio Mulheres e Ciência, promovido pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, em parceria com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o Ministério das Mulheres, Conselho Britânico e o Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe. O Minuto Ciência fica por aqui, com produção de Ayana Carneiro, reportagem Mariana Leite. Até a próxima! Minuto Ciência. Começaram hoje os pagamentos do Garantia Safra, referentes à safra de 2023-2024. Nesta primeira etapa serão beneficiados 550 mil agricultores familiares em mais de 700 municípios. O investimento é de 670 milhões de reais. O benefício do Garantia Safra é pago em parcela única de R$ 1.200. É concedido quando há comprovação de perdas de pelo menos 50% na produção por conta de fatores climáticos. O objetivo é garantir a segurança econômica dos pequenos agricultores e a continuidade da produção no campo. Tem direito ao benefício produtores com renda mensal de até um salário mínimo e meio, com área plantada de até 5 hectares de feijão, milho, arroz, algodão ou mandioca.
Pois é, e para 2025 o Brasil terá uma safra agrícola recorde. Vão ser mais de 328 milhões de toneladas de grãos, segundo a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. E mais, com um reforço de 350 milhões de reais, estoques reguladores da Conab vão ajudar a regular o preço dos alimentos. E para falar sobre esses assuntos, recebemos ao vivo Edgar Preto, presidente da Conab. Boa noite, presidente, bem-vindo. Boa noite, Luciano, Mariana, boa noite especial aos ouvintes da Voz do Brasil. Presidente, vamos começar falando da estimativa dessa safra 2024-2025. Se confirmado, o resultado representa um crescimento de mais de 30 milhões de toneladas, né, em relação ao ciclo anterior. É um novo recorde na série histórica da Conab. Mas na prática, o que isso significa para o consumidor? Luciano, primeiro nós estamos comemorando muito esse resultado. É fruto, primeiramente, do trabalho do homem e da mulher do campo, mas é fruto também das políticas públicas. Lembrar aos nossos ouvintes que nós estamos ainda sobre o Plano Safra, também recorde. Maior volume de recurso disponibilizado para financiamento agrícola foi no Plano Safra, que está em curso, 594 bilhões de reais. Lembrar que voltou o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que tinha sido findado no governo passado. Lembrar que voltou o Plano Safra da Agricultura Familiar, que também não existia mais. E a Conab, que se encaminhava para a extinção, voltou a cumprir com a sua missão, que é justamente ajudar a garantir o abastecimento nacional. Então, a safra histórica que se avizinha é motivo de muita comemoração. E mais oferta de produto no mercado é também a possibilidade de um preço menor para os consumidores. Consumidor com dinheiro no bolso agora, com desconto da isenção do imposto de renda, ele não vai viajar para a Europa, não vai para os Estados Unidos, ele vai para o mercado, ele vai comprar mais. E se o trabalhador compra mais, a indústria fabrica mais, o empresário vende mais, e esta é o ciclo virtuoso que diz o presidente Lula, aonde todos ganham. E nós queremos aproveitar esta grande safra agrícola com a estrutura da Conab ampliada, melhorada. Nós queremos ampliar também os estoques públicos para garantir a soberania alimentar e nutricional ao povo brasileiro. Agora, presidente, vamos falar um pouquinho de arroz e feijão, que é ali o alimento base dos brasileiros, né? A gente tem percebido também um aumento da produção desses dois principais alimentos aí. Isso pode impactar também o preço nos mercados. Exatamente. Essa é a segunda notícia muito positiva que nós também comemoramos muito. Além da super safra, dos mais de 328 milhões de toneladas, tem esse aumento muito expressivo desse conjunto que é a base alimentar da população do nosso país, que é o arroz e o feijão. O ano passado, o Brasil colheu 10 milhões e meio de toneladas de arroz. A previsão que a Conab faz é que esse ano serão mais de 12 milhões de toneladas de arroz. O que significa, por exemplo, 1,5 milhão a mais de arroz. E o feijão da mesma forma, não tem esse aumento tão significativo comparado com a safra do ano passado, 1,5% a mais. Previsão do feijão é 3,29 milhões de toneladas, porque justamente, Mariana, a safra de feijão do ano passado foi a grande safra da recuperação. Se computarmos a safra do ano passado de feijão com esta, dá 8,5% a mais do que a safra de 2023. E esta sim tem o peso da política pública. Falo com conhecimento de causa. O agricultor que está me ouvindo agora sabe, antes de botar semente na terra, ele faz os cálculos econômicos. O que vai ser mais vantajoso? Como não tinha mais políticas públicas para a agricultura familiar, mesmo aquele pequeno, Mariano, que trabalha de uma forma diversificada, que produz um pouco de tudo, ele acabou ou alugando o seu lote, vendendo o seu pequeno pedaço de terra, ou também migrou para a monocultura de exportação. Então o Brasil aumentava a sua produção e diminuía o que era para o nosso consumo interno. E este ano, também para o nosso consumo interno, é a grande recuperação. Veja você, no arroz a previsão é 12,1 milhões de toneladas de arroz. Além de aumentar a produção, aumentou a área plantada em 6,5%. Feijão da mesma forma. Eu vou dar um exemplo. 2022-23 tinha sido a safra histórica até aqui. E naquele ano da safra histórica, nós tivemos a menor lavoura plantada com arroz e feijão dos últimos 47 anos. Então agora,
Juro reduzido, 3% ao ano para quem optar em produzir feijão, arroz, mandioca, hortaliças e frutas. O agricultor está vendo. Produzir comida neste Brasil passou a ser um bom negócio outra vez. Presidente, o senhor fez referência aqui, uma das formas de baixar os preços também é a formação dos estoques reguladores. E a Conab vai ter um reforço de 300 milhões de reais para formar esses estoques. O senhor pode explicar como é que funciona essa ação e como ela impacta tanto o produtor como o cidadão? Luciano, primeira coisa, para fazer estoques públicos precisa ter o básico, é ter o que comprar e ter aonde guardar. Como tinha diminuído a produção do arroz, do feijão para o nosso consumo interno e outros produtos, as estruturas da Conab também tinham diminuído muito. No governo passado, foi fechado 27 unidades armazenadoras. Conab tinha 91, ficou com 64 e também com poucos investimentos feitos nesse período. Agora, por decisão do presidente Lula do governo federal, a Conab reforçou o orçamento para ampliar nossa capacidade estática de armazenamento. Eu disse ao presidente Lula, agora a Conab está preparada para fazer estoques públicos e por esta decisão é que foi reforçado. Somado ao orçamento que já estava definido na Conab para estoques públicos, mais esses 350 milhões, nós estamos agora com R$500 bilhão para comprar comida com preço justo do agricultor, fazer estoques públicos. Quando o preço subir para o consumidor, a gente coloca esse produto no mercado e equilibra os preços para os consumidores. Então, formar estoque é uma política que tem duas mãos. O agricultor sente a mão amiga do governo federal quando o preço cai, que é quando a gente pode comprar. E o consumidor sente também a mão amiga do governo quando o preço sobe, a gente pode equilibrar preços tendo estoques públicos. Essas medidas já devem surtir efeito logo no preço dos alimentos, presidente? Somente essa super safra, o aumento da produção do arroz e o feijão já está baixando o preço. Exemplo, o arroz no último mês baixou o preço para o consumidor em 6,24%. Se somarmos o ano, é 14,59% a menos que o consumidor está pagando pelo arroz. O feijão, a queda foi maior ainda, porque a super safra do ano passado, mais a safra deste ano, o feijão caiu 44,4% para os consumidores nas prateleiras dos supermercados. Muito bem, nós conversamos com o Edgar Preto, presidente da Conab. Muito obrigado por sua participação aqui na Voz do Brasil. Muito obrigado pela oportunidade também. Esta é a maior alteração na tabela do imposto de renda da história recente do Brasil, de acordo com o governo federal. A medida vai permitir que 90% dos contribuintes tenham mais dinheiro no fim do mês, com isenção total ou parcial do imposto. São cerca de 10 milhões de beneficiados. Dos declarantes do imposto de renda, mais de 26 milhões, 65%, serão totalmente isentos. Na cerimônia que oficializou o lançamento do projeto de lei, o presidente Lula afirmou que as mudanças vão melhorar a vida dos menos favorecidos pelas regras fiscais atuais. Estamos pedindo aos brasileiros que ganham mais, pessoas que vivem de dividendos que nunca pagaram imposto de renda, pessoa que ganha milhões e milhões e que muitas vezes encontra um jeito de não pagar imposto de renda. Nós estamos dizendo para eles, gente, vamos elevar o patamar de vida do povo brasileiro. Vamos dar uma chance aos que não comem comer. Vamos dar uma chance aos que não estudam estudar. Vamos dar uma chance àqueles que não têm o direito de rir, de voltarem a rir. Vamos dar uma chance para aqueles que não têm o direito de ser feliz, voltarem a ser feliz. Hoje, a faixa de isenção do imposto de renda pessoa física é de R$ 2.824, o equivalente a pouco menos de 2 salários mínimos. O aumento no número de isentos terá um impacto de cerca de 26 bilhões de reais anuais nos cofres públicos. Para compensar a perda na arrecadação, haverá um aumento na taxação para contribuintes com renda acima de R$ 50 mil por mês e com dividendos do exterior. Esses contribuintes representam 0,06% da população do país. Atualmente, contribuintes de altas rendas pagam proporcionalmente menos imposto do que a classe média, devido às isenções sobre dividendos, como explicou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Nosso foco é mirar aquelas pessoas que têm uma renda
superior a R$1 milhão. Tem uma escadinha que começa com 50 mil por mês de renda, portanto 600 mil reais ao ano, mas na verdade é uma escadinha muito suave, que na verdade atinge a sua maturidade ali depois de R$1 milhão de renda por ano. Além de ampliar a faixa de isenção, contribuintes com renda entre R$ 5 mil e R$ 7 mil terão um desconto parcial, reduzindo o valor atualmente pago. A ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, falou sobre o impacto econômico da medida. Essa renda em circulação significa crescimento da economia, significa a roda da economia girar. O projeto de lei segue agora para a votação no Congresso Nacional. Reportagem Luciana Colares de Holanda. A japonesa Toyota anunciou o maior plano de investimentos da história da montadora para o Brasil, que está presente no país desde o fim dos anos 60. Serão 11 bilhões e meio de reais até 2030. Desse valor, 5 bilhões de reais até o ano que vem, quando deve começar a operar a nova fábrica da montadora em Sorocaba, São Paulo. Com essa expansão, a capacidade produtiva vai aumentar em 50%. Serão 100 mil veículos por ano. E isso também significa mais empregos, cerca de 10 mil novos postos de trabalho diretos e indiretos. O vice-presidente Geraldo Alckmin destacou que a política industrial do governo estimula esse tipo de investimento. O ano passado cresceu a indústria de transformação 3,8%, com a NIB, a Nova Indústria Brasil. E pode a Toyota investir mais, já são 11,5 bilhões, porque a Nova Indústria Brasil, este ano, só o mover, serão 3,9 bilhões de crédito financeiro para inovação, pesquisa, desenvolvimento, descarbonização. O presidente Lula visitou a linha de produção e montagem da Toyota nesta terça-feira em Sorocaba. Os investimentos do setor automotivo no país superam os 65 bilhões de reais até 2033. Recursos alinhados com o Nova Indústria Brasil, criado para impulsionar o setor com sustentabilidade e inovação. De Sorocaba, em São Paulo, Vanessa Casalino. A Rede Federal de Fiscalização do Bolsa Família e do Cadastro Único foi criada em 2023 para melhorar a gestão dos benefícios e prevenir fraudes. O Plano de Ação para 2025 conta com 3 eixos: qualificação das informações, aprimoramento da fiscalização e combate a fraudes. Entre 2023 e 2024, essa fiscalização já foi intensificada. Com a identificação de fraudes e de pagamentos indevidos, mais de 4 milhões de benefícios foram cancelados no período, segundo o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias. Ele lembra que o objetivo do plano é ampliar esse trabalho, evitando fraudes para que os benefícios cheguem a quem realmente precisa. Não é a retirada de nenhum direito de quem tem direito. É combate à fraude, é superação da pobreza. O que estamos fazendo hoje aqui tem tudo a ver com eficiência. Cada centavo tem que ser tratado com bastante eficiência. Esse volume de dinheiro precisa chegar a quem realmente tem o direito. Quem não tem o direito, também temos que aplicar a regra da lei. O plano prevê uma integração maior entre o Ministério e os órgãos de controle e investigação, melhorando o fluxo de denúncias envolvendo o cadastro único. Outro ponto forte será o combate à fake news sobre os programas sociais, com respostas rápidas e medidas efetivas contra a desinformação. Também será criado um grupo técnico para aperfeiçoar o BPC, o benefício de prestação continuada pago a idosos e pessoas com deficiência. É o que explica João Paulo de Faria Santos, o coordenador da rede. É ir para o BPC, tentar estratégias de aperfeiçoamento, um alinhamento contínuo entre as instituições, tanto as operadoras como do grupo gestor, e por isso a gente tem aqui, nesse GT, a presença da CGU, mas também do Ministério da Previdência, do INSS, e a gente vai estar, como Conjur também, estabelecendo aqui um outro procedimento para a melhoria do desenho do programa.
Ao todo, 48 benefícios e programas federais têm o cadastro único como referência, totalizando pagamentos de 400 bilhões de reais por ano. Reportagem Cleide Lopes. Eu, sinceramente, depois do discurso do Alckmin, eu espero que o cara que comanda o exército de Israel tenha ouvido a palavra dele para parar de atacar, sabe, os palestinos. E espero que o Putin e o Zelensky tenham ouvido para poder entrar em paz. O mundo não comporta mais guerra. Só para você ter ideia, o ano passado o mundo gastou 2 trilhões e 400 bilhões de dólares de armas. Enquanto isso, nós temos 730 milhões de pessoas passando fome no mundo. Significa uma inversão de valores que não poderia acontecer no mundo hoje. Mas eu quero cumprimentar o Alckmin, cumprimentar o Evandro Maggio, cumprimentar os ministros que vieram comigo, Fernando Haddad Marinho, o deputado federal Vitor Lippe, convidar o Wallace Moreira, secretário do Desenvolvimento Industrial, Inovação e Comércio e Serviços do MIDIC, o Ricardo Capelli, presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento, o Fernando Martins Costa Neto, vice-prefeito de Sorocaba, Floriano Pesaro, diretor de Gestão Corporativa da Apex Brasil, o Celso Simomura, diretor de Recursos Humanos da Administração Jurídica da Toyota, e queria convidar os dirigentes sindicais aqui, o Evandro, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos Sorocaba e Região, a Nilza Pereira da Central Sindical, o Vitor Imafurucu, Central Sindical dos Brasileiros, CSB, o Adilson Araújo, da Central dos Trabalhadores do Brasil, CTB, o Moisés Celé, de Metalúrgico São Bernardo do Campo, o Miguel Torres, da Força Sindical, Luiz Gonçalves, de Nova Central Sindical, Ricardo Patá, da União Geral dos Trabalhadores, do GT, o Álvaro Egeia, secretário-geral da Central dos Sindicatos Brasileiros, e a Maria das Dores, a nossa companheira Maria. Bem, eu citei o nome de todos os dirigentes sindicais, porque também não tem sentido vocês virem a Sorocaba e ninguém dizer que você está aqui e não citar o nome de vocês. Mas eu tenho muito pouco para falar, porque se eu falar bem da Toyota, como falou aqui o Haddad, a Maria, o companheiro Alckmin, o meu companheiro Evandro Maggio vai ter que me dar um carro de presente. Como o presidente da República não pode receber um carro de presente, porque vão dizer que é corrupção, então eu me eximo de falar tão bem da Toyota, porque vocês conhecem a Toyota melhor do que eu. Eu vim hoje à Toyota para cumprir uma missão. O companheiro Geraldo Alckmin, há muitos meses, diz que eu tenho que visitar a Toyota para conhecer a qualidade dos carros da Toyota. E há muito tempo a direção da Toyota me convida. Só que, lamentavelmente, hoje o CEO da Toyota está no Japão, exatamente para esperar a minha visita no Japão. E eu vou, dia 22, para o Japão, vou numa missão oficial, inclusive um convite especial, porque o imperador do Japão não recebe qualquer presidente da República. Como ele sabe que eu sou amigo dos japoneses aqui do Brasil, ele me convidou e eu vou ter um encontro com o imperador e com a imperatriz, vou ter um encontro com o ministro, vou discutir mais comércio, mais investimento, mais troca de conhecimento científico e tecnológico, mais investimento cultural, ou seja, o Japão é um parceiro extraordinário, porque o Japão está aqui desde 1908 e o Brasil deve muito ao Japão. Ou seja, a nossa agricultura não teria dado os avanços que deu se não fossem os japoneses na década de 70, sobretudo, sabe, no Cerrado brasileiro. Obviamente que nós temos a Embrapa, que é possivelmente a mais importante empresa de tecnologia agrícola do mundo, mas os japoneses deram uma mão muito grande. Também na indústria. Os japoneses nos ajudaram muito na agricultura, sabe, na colheita de café, que foi o primeiro serviço que eles tiveram aqui. Então eu vou ao Japão em agradecimento também ao que o Japão representa no Brasil. Eu fui a primeira vez ao Japão em 1975,
por causa da Toyota lá em São Bernardo do Campo. Tinha um congresso dos trabalhadores da Toyota e eu fui convidado e eu fui ao Japão. Bem, eu agora queria dizer para vocês que essas notícias boas que o Haddad deu, que o Alckmin deu, que o Moisés deu, que o Leandro deu, que a Maria deu, eu queria que vocês soubessem que eu tenho a compreensão de um mundo econômico diferente de algumas pessoas. Eu acho que um país, ele só é soberano não porque ele tem um território grande, porque ele tem fronteira marítima, fronteira seca, porque ele tem muito soldado. Um país, para ser soberano, ele tem que o povo vivendo com qualidade de vida. É a qualidade de vida do povo que garante a soberania de um país. E nós, então, estamos fazendo isso. Quando eu ouço o discurso da Mariá, eu fico imaginando a vida da Mariá como a minha vida. Eu nasci numa região muito pobre de Pernambuco. Todo mundo sabe que eu não tenho um diploma universitário, eu tenho apenas um curso técnico. Eu sou o primeiro presidente da República do país a não ter diploma universitário. E eu sempre quis provar de que a inteligência de um ser humano ela não está ligada à quantidade de anos de escolaridade que ele tem. A universidade dá à pessoa conhecimento, e conhecimento profundo, que ele pode aperfeiçoar a sua própria inteligência. Mas a inteligência é outra coisa, que você nasce com ela, que você aumenta ela e qualifica ela de acordo com quem você conversa, do mundo que você vive, e da capacidade de escutar muito, ouvir muito. Não sei se vocês perceberam que eu tenho a orelha caída de tanto escutar. Eu escuto muito para aprender. E cada um de vocês que fala uma coisa comigo, eu aprendo uma palavra, aprendo duas palavras, aprendo uma vírgula. E assim o mundo vai levando, e por isso eu cheguei à presidência da República. E não foi fácil chegar aqui. A primeira eleição que eu disputei com o Ulisses Guimarães, com o Brizola, com o Maluf, com o Aureliano Chaves, com o Afif Domingues, com o Mário Cobra, era só papa da política, eu era o bagrio metalúrgico do São Bernardo do Campo. E eu estou aqui. E estou aqui por causa de vocês. E todas as políticas públicas que eu faço exatamente porque eu tenho uma compreensão de que se não houver uma evolução da sociedade, a começar pelas pessoas mais simples, mais humildes, pelas pessoas de baixo, pelas pessoas que trabalham e que produzem, o mundo nunca será justo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Sabe, nós estamos fazendo, com essa medida que nós anunciamos hoje, nós vamos beneficiar 10 milhões de mulheres e homens. E sabe quem vai pagar para que a gente possa dar esse benefício para 10 milhões? Apenas 141 mil brasileiros que ganham acima de 600 mil reais por mês. 1 milhão por mês, 1,5 milhão. Então nós estamos estabelecendo uma pequena contribuição para quem ganha 600 mil por ano, 1 milhão por ano, para descontar das pessoas que ganham até 5 mil reais o imposto de renda. Não tem política mais justa do que essa. Não tem política mais humanista do que essa. Não tem política mais fraterna do que essa. Ou seja, nós estamos tirando de alguém que tem muito para dar para as pessoas que trabalham muito e não tem quase nada. Então, é essa política que eu acredito, uma política de distribuição de renda, distribuição de recursos. Para quê? Para que todos tenham um pouco de recurso para fazer a economia girar. Como é que eu tenho a compreensão de economista? Eu tenho na cabeça a seguinte ideia: muito dinheiro na mão de poucos significa manutenção da pobreza, da miséria. Agora, pouco dinheiro na mão de muitos significa distribuição. Vou dar um exemplo para vocês. Eu estava perguntando aqui para o companheiro Evandro Maggio quantas pessoas ele acha que tem aqui. Ele falou 120 pessoas, ou 130. Vamos supor, Maria, que tenha 130 pessoas. E vamos supor que eu tivesse 130 mil reais aqui e eu desse só para você. O que iria acontecer se eu desse 130 mil reais só para Maria? Ela ia correr para um banco, iria depositar esse dinheiro numa conta que ia render juro para ela e você iria ficar chupando o dedo. Ou seja, só uma ia ganhar 130 mil reais. Na minha cabeça, ao invés de dar 130 mil para ela, eu teria que dar R$1.000 para cada um de vocês que está aqui. O que iria acontecer?
Ninguém iria para o banco. Vocês iriam para o armazém comprar coisa para comer, para a padaria comprar coisa para comer, comprar um brinquedo para o filho, comprar um presentinho para o filho. Esse dinheiro circularia entre todo mundo e todo mundo teria acesso a alguma coisa. É isso que nós estamos fazendo. Nós estamos fazendo com que todo mundo tenha acesso a um pouco mais de dinheiro, porque quando vocês têm dinheiro, vocês vão no comércio, vão comprar uma coisa, vão gerar emprego no comércio, o comércio vai vender, ele vai ter que adquirir uma coisa da indústria, a indústria vai ter que contratar mais trabalhador, vai pagar mais um salário, será mais comércio, e assim a economia cresce. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem, se não entenderam os 130 mil que eu não dei para Maria, que eu dei para todo mundo aqui. Quando eu deixei a presidência da República, dia 1º de janeiro de 2011, o Brasil emplacava 3.600.000 carros por ano. Presta atenção, o Brasil emplacava 3.600.000 carros em 2010. Quando eu votei em 2023, o Brasil só emplacava 1.600.000 carros por ano. Caiu menos da metade. Isso significou o quê? Mais desemprego, menos salário, menos comércio, menos circulação de dinheiro. Então, quando nós votamos, qual é o meu desejo? Fazer a indústria crescer, fazer o comércio crescer, fazer crescer o salário das pessoas. É por isso que nós já aumentamos 2 anos seguidos o salário mínimo acima da inflação. É por isso que 90% dos sindicatos faz acordo acima da inflação, porque quando vocês têm dinheiro no bolso, as coisas começam a funcionar. E nós já chegamos este ano a emplacar, no final de 2024, 2.600.000 carros. Já crescemos quase 1 milhão de carros emplacados em 2 anos de governo. E eu quero chegar, companheiro Mágio, a 3.600.000 o ano que vem. E eu quero chegar a 4 no outro ano. Eu quero chegar a 5 no outro ano. Primeiro porque eu acho que todo mundo tem direito de ter um carro. Vocês não estão trabalhando na Toyota para produzir carro só para o Lula comprar. Vocês estão produzindo carro porque vocês também querem ter a oportunidade de poder comprar um carrinho e andar no carrinho que vocês montaram, pegar no volante que vocês montaram. Não é isso? Sentar no banco que vocês colocaram. É para isso que a gente vive, porque a gente quer uma palavra chamada prosperidade. A gente não trabalha para atrasar, para ficar pobre, para comer mal, para se vestir mal, para passear mal, para não ter férias, para ir no cinema, para ir no teatro. Não! A gente trabalha exatamente por contrário. A gente trabalha porque a gente quer avançar na vida, a gente quer ter uma família bem, a gente quer ter nosso filho bem tratado, a gente quer escola de qualidade, a gente quer ter uma casinha boa. É para isso que a gente nasce, é para isso que a gente trabalha. E é para isso que a gente também quer que vocês estudem. O governo não vai fazer vocês estudarem. O que o governo faz é abrir a porta para vocês entrarem. E aí vai depender do esforço de vocês. A semana passada, o Alckmin e Mágio, eu recebi uma menina lá no meu gabinete em Brasília. Ela é filha de um camponês na cidade de Brasilândia, em Brasília, Ceilândia. O pai dela é trabalhador rural. Essa menina, com 18 anos de idade, ela fez 5 vestibulares em medicina e passou nos 5. Vocês sabem o que é alguém passar em 5 vestibulares de medicina, que é o curso mais difícil que tem, que é o curso mais procurado, que é o curso mais caro? Essa menina, ela teve, sei lá o que foi, o dom de passar em 5. E eu falei para ela, querida Joyce, o nome dela é Joyce. Ô Joyce, por que você acha que você passou? Ela falou, primeiro, porque eu pedi para Deus. E Deus me atendeu. Segundo, porque eu estudei. Eu não ia para balada, eu não saía de sábado e domingo. Quando Deus disse que eu ia ser médica, eu então me dediquei e estudei. E para isso nós temos que ter claro, se a gente quiser vencer na vida, a gente tem que se dedicar, estudar, sabe? A gente tem que tentar ser o primeiro sempre.
A gente tem que se esforçar. Senão a gente não ganha medalha de ouro numa Olimpíada. A gente não ganha cargo de chefe numa fábrica. A gente não conquista o orgulho que a Maria conquistou. A menina que veio do Ceará e agora já virou dirigente sindical representando vocês. Isso que é maravilhoso, é a gente vencer na vida. A minha mãe nasceu e morreu analfabeta. A minha mãe não sabia fazer um ó com um copo. E ela morreu nos anos 80. Eu fico imaginando a alegria da minha mãe, porque eu sei que ela está no céu, olhando para mim, e eu era o caçula dela. Ela fala, meu cabeçudinho Lulinha, chegou lá. Então é isso que me dá orgulho, e quando vejo vocês vencendo na vida, eu tenho muito orgulho. Muito orgulho, tem tudo que a gente puder fazer, para fazer com que chegue um pouquinho mais de dinheiro na mão de vocês, para que chegue um pouquinho mais de educação na mão de vocês, para que vocês possam se transformar em doutor, para que vocês possam ser filósofos, possam ser cientista político, possam ser engenheira, possam ser médica, o que vocês quiserem. Veja que absurdo quando a gente acredita, gente. Eu sou o presidente da República que mais fiz universidade federal nesse país, mais fiz escola técnica nesse país, mais coloquei estudantes na universidade. Não é que eu coloquei, eu criei vaga para o povo estudar. Porque eu quero que o filho de uma empregada doméstica possa estar na universidade estudando o que ela quiser. Eu quero que o filho de uma metalúrgica como você possa estar estudando. Porque se a gente não mudar o mundo, nós estamos azarados. Ou seja, quando o cara nasce pobre, ele já sabe. Meu filho nasceu pobre, ele não vai ter profissão, ele vai ser ajudante geral. Não! É o Estado que tem que garantir a vocês que não tiveram a oportunidade de estudar, o direito do filho de vocês estudarem, de ter acesso às coisas. E é por isso que a gente vai aos pouquinhos, falando com a Haddad, falando com o Marinho, falando com o Alckmin, falando com os outros ministros, para a gente ir criando benefício, até que esse país se transforme num país civilizado, um país de classe média, onde a gente possa comer do bom e do melhor, possa vestir do bom e do melhor, possa passear aonde que a gente quiser, possa tirar férias. Esse que é o mundo que eu desejo. É por esse mundo que eu brigo. E é por esse mundo que eu quero que vocês briguem. E eu quero agradecer a Toyota. Eu conheço o toyotismo, companheiro Márcio. Eu conheço o toyotismo desde os anos 80. Desde o meu começo na vida sindical, que eu ouço falar do famoso toyotismo, o jeito de se trabalhar, sabe, na produção na Toyota. E eu fui abraçar um monte de companheiros e companheiras e eu vi a alegria das meninas e dos companheiros. Sabe, significa que vocês estão bem no trabalho, significa que vocês estão sendo bem tratados, significa que vocês estão tendo certeza que vocês vão vencer na vida. Então, queridas companheiras e queridos companheiros, eu quero que vocês saibam, eu saio daqui para o Japão, vou encontrar com o imperador e vou dizer, imperador, sabe onde que eu fui? Na última quarta-feira eu fui na Toyota. E posso lhe dizer que a Toyota tem os trabalhadores brasileiros e japoneses que fabrica o carro de melhor qualidade que o mundo fabrica. E nós queremos mais investimento e mais desenvolvimento. Por isso, Evandro, muito obrigado pela visita, muito obrigado à diretoria da Toyota e, sobretudo, muito obrigado às meninas e os meninos que nos receberam também. Um beijo no coração de vocês. Notícias da Fazenda. Você bem informado sobre a economia do país. Uma parceria entre o Ministério da Fazenda e a Rede Nacional de Rádio. O governo federal assinou nesta terça-feira, 18 de março, o projeto de lei que prevê isenção de imposto de renda para pessoas que recebem até R$ 5.000 por mês. Mais de 26 milhões de brasileiros serão isentos se o projeto for aprovado no Congresso Nacional.
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, definiu a medida como um forte instrumento de redução das desigualdades sociais e de renda. Um dia extraordinário, nós chegamos ao dia da apresentação, na minha opinião, da primeira reforma da renda significativa no país, porque ela mexe numa ferida social de longa data. O Brasil figura entre as 10 maiores economias do mundo, mas nós nos esquecemos de dizer que nós figuramos também entre as 10 nações mais desiguais do mundo. Nós estamos seguros de que ela apontava um caminho para começar a reverter a péssima distribuição de renda que nós enfrentamos no Brasil. Um dia histórico e um dia que faz valer a palavra de um estadista. O que está se fazendo aqui é justiça social. De acordo com o ministro da Fazenda, o projeto é equilibrado do ponto de vista fiscal, busca a justiça social e não tem foco em arrecadação. A tributação mínima será de 10% somente para rendas acima de 1,2 milhão de reais por ano. Apenas 141 mil contribuintes se enquadram nesse quesito, o que representa apenas 0,13% dos contribuintes do Imposto de Renda Pessoa Física. De acordo com o ministro, não se trata de imposto novo. É apenas um patamar mínimo para o imposto de renda, com o objetivo de colocar o Brasil entre os países mais justos e equilibrados. Todos aqueles que querem um Brasil melhor precisam abraçar esse projeto e ajudar a aperfeiçoar e votar. Eu fico muito feliz de poder participar desse momento histórico. O senhor permitir que a sociedade brasileira, com tranquilidade, com sabedoria, enfrente o debate, sem medo de que ele possa trazer outra coisa que não seja mais felicidade para a nossa nação. Você ouviu as principais notícias da Fazenda. Uma parceria entre o Ministério da Fazenda e a Rede Nacional de Rádio. Olá, eu sou Rodrigo Gantois e você está ouvindo o Boletim MEC. O Ministério da Educação lançou nesta terça-feira, dia 18 de março, o FNDE Chegando Junto, em Roraima. O programa oferece assistência técnica e financeira às redes de ensino, em especial a regiões que requerem atuação específica, habitadas por comunidades indígenas, ribeirinhas e povos da floresta. A ação visa aproximar ainda mais o governo federal das redes estaduais e municipais, otimizando o uso dos recursos destinados para a educação dos entes da federação, como destacou o ministro Camilo Santana. Vão ser 10 meses, todo mês a equipe do FNDE vai estar aqui em Roraima para dialogar, para ouvir o desafio de vocês. Nós só vamos sair daqui todo mês, solucionamos o problema. Mas só dessa forma, quando o município, o Estado e a União se unem para que a gente possa superar os desafios e fazer com que o recurso seja bem aplicado, chegue na ponta, não fique empossado nas contas, a prestação de conta possa ser feita para que não haja nenhum rompimento do repasse dos recursos. Então esse é o desafio. Ainda no estado, o ministro Camilo Santana empossou Nilra Jane Figueira Bezerra como a nova reitora do Instituto Federal de Roraima. Na cerimônia de posse, o ministro destacou a ampliação no número de campi de institutos federais, com mais 102 unidades, que darão mais oportunidades aos brasileiros. Ele falou também sobre a importância dos investimentos para melhorias nos campi já existentes. Tem campo que ainda não tem restaurante estudantil, tem campo que não tem uma reitoria, no caso aqui é uma sede própria, tem campo que ainda não tem falta um laboratório, falta sala de aula. Portanto, nós destinamos o maior volume de recursos, ele é destinado à consolidação dos campi. Aqui nós vamos investir algo em torno de 21 milhões de reais já autorizados, que foi a reitora, foi a própria instituição que define as suas prioridades. Em Roraima, a comitiva do MEC também participou de uma reunião com lideranças indígenas, representantes do Fórum Nacional de Educação Escolar Indígena e da cerimônia de reinauguração da Escola Estadual Indígena José Aleixo Agnello. Para saber mais sobre esse e outros assuntos relacionados à educação brasileira, acesse as nossas redes e o nosso portal www.mec.gov.br. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal.